está com a inflação alta. E para controlar essa inflação alta, os Estados Unidos têm que aumentar a taxa de juros, o que ele vem fazendo, né? E quando o país aumenta a sua taxa de juros, a moeda desse país se valoriza, porque atrai investidor do mundo todo. Ou seja, os investidores tiram o seu dinheiro de um país com uma taxa de juros menor e colocam no país que está aumentando a taxa de juros, porque ele vai ganhar mais com o investimento dele, né? Então, o dólar está se valorizando porque os Estados Unidos vem seguidamente aumentando a taxa de juros, né? Já o Japão, ele está com uma taxa de juros relativamente alta também, tá? Só que o banco japonês, o governo japonês, se recusa a aumentar a taxa de juros, tá? Então, o iene, num primeiro entendimento, ele tende a se desvalorizar, tá? Por quê? Porque eles estão com inflação alta e o banco japonês se recusa a aumentar a taxa de juros. Porém, se o banco japonês não fizer nada, esse câmbio vira sem freio, né? O preço do dólar fica muito caro para o Japão, e isso já dificulta a importação, porque ele vai estar com o preço do dólar lá nas alturas, né? Então, sem aumentar a taxa de juros, o que o banco japonês está fazendo? Ele está intervindo no mercado e vendendo dólar. Então, o banco japonês está entrando no mercado de câmbio e está vendendo milhões e milhões de dólares da reserva dele. E, com isso, ele consegue aguentar o preço do dólar sem aumentar a taxa de juros, tá? Então, o que acontece? Vamos entender aqui onde é que o preço do USD-JPY está chegando. Olha só, está chegando nesse pico aqui, ó. Isso aqui é uma zona de oferta e demanda. Tá? Aqui ele chegou pela última vez, ó, lá em 98, tá? Ou seja, o dólar nunca esteve tão caro desde 98 para o Japão, tá? Então ali, por ter aquele pico, veja bem, aquilo ainda não é suporte ou resistência, porque eu só tenho um toque naquele nível, né, no tempo maior. Então a gente chama isso de zona de oferta e demanda. E é um nível que a gente sabe que o preço bate e volta no tempo menor. Então, sim, a gente pode pensar em venda no USD-JPY a partir do momento que tivermos um sinal, tá? Então, tendo um sinal no tempo menor de venda, a gente pode entrar vendendo, porque esse cara está num nível de oferta e demanda, tá? Vamos ver isso aqui no gráfico diário. Olha só, no gráfico diário, ele está subindo muito forte, aí, puxa vida, você vai ter coragem de vender isso aí? Sim, ele está numa região de oferta e demanda. Se ele romper fundo no tempo menor, é venda, tá? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ó, então ali, ó, a gente já nota que ele estava subindo muito forte, né? E a partir do momento que ele começa a atingir essa zona de oferta e demanda, a partir do momento que ele começa a atingir essa zona de oferta e demanda, ele já perde um pouco a força de subida. Pode ser que suba mais um pouco? Pode. O picozinho da zona de oferta e demanda está lá em cima, né? Tá? O picozinho da zona de oferta e demanda está lá em cima. Então pode ser que ele suba um pouco, mas ele já está entrando numa região que compra nem pensar. Tá? A partir de já, compra no USD-JPY, eu não arriscaria, porque ele pode vir com uma vela de força gigantesca para baixo. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Vamos esperar uma venda, ok? Olha só, no gráfico diário, aqui eu tenho a minha média de 50, ele está longe da média, tá? E ali, ó, eu tenho um primeiro fundo, aqui nessa região, eu tenho o primeiro fundo no USD-JPY, então vamos marcar esse fundo aqui, tá? Olha o tamanho dos corpos, os corpos estão bem pequenos, né? Esse cara já está sem força para subir. Tá? Então, quando esse cara possivelmente passar essa região de fundo, pode ser que dê uma venda, né? Ó,
Quando ele passar essa região de fundo aqui para baixo, pode ser que dê uma venda. Para isso, a gente precisa continuar descendo o tempo gráfico, tá? Ó, aqui essa vela vermelha é um excelente indicativo, que eu já tenho muita força de venda entrando, né? Vamos continuar descendo o tempo gráfico aqui para 4 horas, ver o que a gente tem. Ó, em 4 horas eu tenho ali aquela consolidação, né? Olha o tamanho dessa vela de venda aqui, ó, como é que entra a força vendedora do nada nesse sujeito, né? Então é isso que a gente vai esperar, uma vela grande desse tipo aqui rompendo este fundo. Quando aparecer aqui uma vela grande rompendo este fundo aqui tem um fundinho mais embaixo, a gente pode pensar em venda no SDJPY, ok? Tá? Então, o SDJPY rompendo aqui, ele já está totalmente sem força para subir, ele não consegue empurrar mais alto, olha só. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ele conseguiu empurrar mais alto para cá, né? Ele conseguiu empurrar mais alto para cá. Depois, ó, ele não consegue fazer topo mais alto. O preço está conversando comigo que ele está sem força de compra, que é só preciso aguardar um rompimento aqui de fundo para que isso dê venda. A gente percebe aqui, ó, que isso está andando de lado aqui em cima, né? Que isso está andando de lado aqui em cima. Ele já subiu consideravelmente, já está com mais de 5 ondas aí de subida, tá? O IFR aqui, ele nos mostra que a qualquer momento esse sujeito pode cair, ó. Aqui ele estava lá em cima, né? Deixa eu tentar diminuir isso aqui. Olha o IFR aqui, ó. Daqui para cá, ele está subindo, né? Desse topo aqui para cá, ele está subindo um pouquinho, bem leve. E daqui para lá, ele está caindo, né? Ó, daqui para cá, esse cara está caindo, ok? Tá? E então, o que significa isso? O preço faz uma coisa e o índice de força relativa faz outra. O nome disso é divergência, eles estão divergindo, né? Cada um está indo para um lado. E o que significa divergência? A divergência significa apenas que a força de compra acabou. Né? Se a força de compra acabou, mesmo esse sujeito rompendo o topo, eu não vou comprar. Ah, rompeu o topo da compra, eu não vou comprar. Por quê? Porque ele está com pouca força de compra, ele está numa região de oferta e demanda, onde normalmente a gente sabe que ele chega e cai e volta forte, né? Nesse caso aqui, como ele subir, ele vai voltar para baixo, né? E volta forte, então já são 2 indicativos aí que eu não posso comprar o SDJPY. Então é mais fácil você aguardar um rompimento de fundo do que tentar uma compra nesse sujeito, tá? Ele pode subir mais um pouco? Sim, ele tem um espaçozinho aqui bem curto para subir ainda, né? Mas eu não vou tentar essa compra pelos motivos que eu já falei. Então a gente vai tentar aguardar essa venda aqui, né? Quando ele romper fundo, para entrar nessa operação, ok? Então, pessoal, quando zona de oferta e demanda é um conceito muito importante. Apesar de só ter um toque, ali ficou um pico no tempo maior. E quando ele chega nesse pico, a gente já espera uma volta muito forte, tá bom? Eu vou passar já esses conceitos de oferta e demanda, como é que a gente trabalha isso, seja para o swing trade, seja para o day trade, e vocês vão entender isso aí de uma forma melhor, tá? Ó, vamos ver aqui o GBP-NZD. GBP-NZD. Então, eu estou procurando analisar pares que não são correlatos, ou seja, que não têm a mesma moeda, né? Exceto o AUD-NZD e o GBP-NZD agora. Vamos lá. GBP-NZD. Começa a análise no tempo maior, lá no semanal, para uma possível entrada no tempo menor, né? Então a gente percebe que o GBP-NZD ele está numa região de linha de tendência de baixa,
tá? Onde a última vela semanal é uma desaceleração, é aquele dojizinho lá. Então ele bateu na linha de tendência de baixa e deixou aquela desaceleração, tá? Não está um gráfico tão bonito, porque a gente nota que ele está andando de lado aqui, né? Mas por estar numa LTB, a gente pode sim tentar uma venda, tá? Então, olha só, eu estou analisando no semanal, estou vendo uma linha de tendência de baixa e estou vendo uma desaceleração de compra, né? Ou seja, ele está perdendo força de compra. Bom, dito isso, agora ficou fácil. A gente vem aqui, ó, e amarra a mínima dessa vela aqui. Se eu vou pensar em venda, eu vou amarrar a mínima dessa vela vermelhinha aqui, tá certo? Então ali para mim é um nível que, se for ultrapassado, pode cair forte, tá? E aqui então a gente vai para o gráfico diário, começa a diminuir o tempo gráfico. Ó. No gráfico diário, lá em cima, eu já tenho um engolfo. Aquele engolfo é um baita sinal de venda. Tá? Eu estou com sinal de venda numa linha de tendência de baixa. Tá? E ali, então, ó, eu tenho aquele retângulo que o preço não consegue sair dele. Né? Qual é a conclusão disso? Qual é a conclusão disso? Que se ele romper para baixo aqui, ó, vai nos possibilitar uma venda. Né? Se ele romper aquele fundo que ele deixou no diário, vai nos possibilitar uma venda. Só que o preço ainda está longe da média, então eu tenho que continuar descendo o tempo gráfico. Vamos lá para H4. Em H4, olha só, eu já tenho o preço junto da média, é o meu tempo de entrada. Por que é o meu tempo de entrada? Porque a gente desce o tempo gráfico até o preço encontrar a média. Que média? Média de 50, pode ser simples, pode ser exponencial. E em H4, o que a gente enxerga aqui em H4? Olha quantas ondas ele já fez. 1, 2, 3, 4, 5, né? Já está com mais de 5 ondas isso aí, com certeza. E 5 ondas é o que Elliott dizia que normalmente o preço faz e na sequência ele corrige. Tá? Então, como esse cara já está com 5 ondas ou mais, pode ser que ele volte para uma correção, tá certo? E aqui, ó, ele precisa romper este fundo aqui, tá? Então, para que isso dê venda em 4 horas, o GBP-NZD, que está numa linha de tendência de baixa lá do semanal, ele tem que romper este fundo aqui, tá? Deixa eu marcar o fundinho lá para vocês. Ó, ele tem que romper este fundo aqui. Quando ele fechar abaixo desse fundo, a gente percebe aqui o quê? Ó, que ele já deixou um topo lá em cima, deixou um topo mais baixo aqui, ó, deixou um topo mais baixo aqui, né? Deixou aqui um topo mais baixo. Agora eu preciso que ele rompa fundo para continuar caindo. Então, quando esse cara romper este fundo, quando esse sujeito aqui romper este fundo, a gente vai tentar uma venda. Então, quando ele fizer isso aqui, ó, a gente vai tentar uma venda no GBP-NZD, tá bom? E aí o que acontece? Vamos desenhar a Fibonacci aqui de novo. Ele fez uma primeira perna de baixa, e aqui ele fez uma perna de alta que não foi tão forte. A gente percebe isso pelo tamanho dos corpos, né? Então, olha o tamanho dos corpos caindo e olha o tamanho dos corpos subindo. Ele chegou lá, ó, já está com os corpos bem pequenininho, dizendo que não tem mais força para subir. Então, a gente pode sim pensar nesse rompimento para baixo. E aí, ó, a gente pega a Fibonacci ligando essa primeira perna de baixa, pega lá de cima até aqui embaixo, né, que é a primeira perna, a gente percebe uma retração exata até os níveis de Fibonacci, né, e aí a gente entende que esse cara pode voltar até aqui, tá? Até aqui. Então, repetindo, o Forex, por ser câmbio, normalmente ele vai até os alvos de 161 e 200%. As ações e os índices, elas vão para o terceiro alvo, que é o 261,8. Tá? Então, entendam que se a gente respeitar esse conhecimento, a gente tem uma alta chance de ser lucrativo.
Tá? O que eu preciso é a confirmação do preço rompendo o fundo e, na sequência, atingindo os alvos de Fibonacci. Que alvos? 161 e 200, já que GBP/NZD é câmbio, é um par de Forex, ok? Onde normalmente ele vai até o 61 e vai até o 200%. Tá? Pode ser que chegue no 261, pode ser, às vezes ele chega, dependendo da força do movimento, às vezes ele chega. Tá? Então, GBP/NZD vamos raciocinar com uma possível venda, ok? Tá? Por estar numa LTB lá do gráfico semanal, eu acho que ele não sobe mais, né? Eu acho que a compra ali acabou, já que ele está numa LTB do gráfico do tempo muito alto, que é o semanal, tá? Então é mais fácil raciocinar com venda, que lá em H4 eu tenho uma tendência estendida, eu tenho um nível, que é a LTB, e eu possivelmente tenho divergência, né? Que é o terceiro fator que a gente busca aí para reversão. Então vamos ver aqui, ó. Aqui essa confusão está subindo, né? Aqui, ó, essa confusão está subindo. Vamos ver se o IFR mostra divergência. Ó, lá o IFR está caindo aqui, ó, né? Então, enquanto lá está subindo, no mesmo intervalo de tempo, eu tenho aqui, ó, o IFR fazendo a coisa oposta, caindo, tá certo? E o que significa isso? Significa tão somente que a compra acabou. Quando a gente vê uma divergência, não quer dizer que automaticamente é para vender, não é assim. Tá? Quando a gente vê uma divergência, né, quando a gente vê uma divergência, que o preço faz uma coisa e o indicador faz outra, a gente entende que aquela tendência atual do preço acabou. Tá? Então não quer dizer que ele vai reverter, quer dizer apenas que aquelas tendências estão acabando ou chegando perto do fim. E com isso a gente começa a pensar na reversão. Só que para a reversão acontecer, eu preciso de um rompimento de fundo, né? E quando romper fundo aqui, ó, né, eu tenho aí uma baita entrada de venda, tá certo? Então, GBP/NZD, começar raciocinando com venda, tá ok? Bom, agora eu vou passar para vocês, antes de terminar, uma análise de day trade que a gente normalmente faz, tá? Então, como é que funciona isso? Para fazer day trade, eu preciso começar analisando no semanal e no diário? Não. Para fazer day trade, a gente pode começar analisando em 4 horas. Para fazer day trade, a gente pode começar analisando em 4 horas para uma possível entrada em 5 minutos, tá? Então, ó, vamos ver aqui o caso do ouro. Primeiro deles, vamos ver aqui o caso do ouro. Bom, então o que eu tenho aqui no ouro? Olha só, o preço chegou aqui, vejam que aqui o preço estourou para o alto, né? Aqui, ó, o preço estourou para o alto, muita força. Aqui no segundo toque também estourou para o alto. E aqui nessa situação, ele está chegando aqui no terceiro toque, tá? O que acontece? Eu estou no gráfico de 4 horas, que é quando a gente inicia a nossa análise. E essa média, deixa eu tirar essa média daqui um pouquinho. A média para o swing trade, eu costumo usar uma de 50, e a média para o day trade, uma de 20 ou 21, tanto faz. 21 também é boa, porque muita gente usa, bem como a de 20. Né? 21 é número de Fibonacci, né? E muita gente no mundo usa, é por isso que funciona. Tá? A de 20 também, elas são muito próximas, e como média é uma região, não tem muito o que discutir nisso aí. Vai dar preferência de cada um, se usa 20 ou se usa 21. Tá? Bom, então, o que acontece aqui? Ó? Eu vi que o preço chegou, né, aqui, ó, e subiu. Não é isso? Eu estou lá em 4 horas. Aqui o preço chega no mesmo nível de novo e desacelera. Olha só que o corpo diminui e ele já deixa a sombra ali, ó. Então ele está desacelerando. Bom, como eu estou no nível de suporte, eu já posso trocar para 5 minutos, ok? Troquei para 5 minutos. O que eu tenho em 5 minutos? Em 5 minutos, ó, em 5 minutos, eu tenho aquela confusão ali. Eu tenho um topo, essa região de fundo, que eu vejo que ele não consegue cair tão mais abaixo,
né? E eu tenho essa região de suporte lá de 4 horas, que normalmente o preço chega nela e volta forte para cima. Então aqui a gente coloca a nossa média de 21, tá? Ou de 20, tanto faz. Bom, e aqui, pessoal, olha que interessante. O preço já está mostrando aqui um impulso de compra, né? E eu tenho essa região de topo aqui em cima, bem interessante, né? Deixa eu marcar essa região de topo aqui em cima, que se eu quiser comprar em 5 minutos, essa região aqui tem que ser ultrapassada, né? Vamos ver o que ele fez. Ó, rompeu o topo, tá? Então, com essa vela aqui, esse cara rompeu o topo, tá certo? Com essa vela aqui, esse cara rompeu o topo, ok? Então, o day trade, a gente não entra no breakout, a gente entra no reteste. Vamos deixar ele subir. Quando ele voltar, a gente faz a nossa entrada. Por quê? Porque ele sobe mais fácil. O reteste nada mais é do que a confirmação da tendência, tá? Então, vamos ver o que ele fez aí. Está subindo, voltou um pouco. Ó, aqui sim, aqui é o meu reteste. Tá? Então, ó, com essa vela aqui ele fez o breakout. Percebe que no breakout, como ele usou de muita força para romper o topo, ele já não sobe mais com tanta força, né? Então a força dele estava aqui, ó, no rompimento, que ele já rompeu o topo dizendo que vai subir, né? Porém, quando ele faz o rompimento e usa essa força toda, na sequência ele já não tem mais tanto impulso. É por isso que a gente entra no reteste. Porque quando ele faz o reteste, que ele rejeita, como é que ele faz o reteste mesmo, hein? Ele acelera, desacelera e rejeita, não é isso? Então aqui, ó, ele veio acelerando para baixo, chegou aqui lá no nível que ele rompeu, ele desacelerou e aqui ele acelerou para cima. Ou seja, aqui ele rejeitou a venda. Então ele acelerou para baixo, desacelerou com esse doji e agora ele tenta rejeitar a venda com essa vela de força para cima. E quando ele rejeita, ele sobe normalmente com muita força. É por isso que a gente entra no reteste, porque ele já não está mais cansado. Ele entrou aqui, ó, numa zona de repouso, né, onde ele foi acumulando força para subir de novo. Então vamos ver, ó, a sua entrada seria aqui, a sua entrada seria aqui, né, no fechamento dessa vela de 5 minutos, tá? Isso é ouro, hein, pessoal, tá? Esse ativo aí é ouro. E isso funciona para tudo, funciona para todas as famílias de renda variável, né? Então, entrando aqui no reteste, a vela fechou, você comprou, vamos ver se subiu. Teu stopzinho estaria aqui por baixo, né? Estaria aqui por baixo. Stopzinho aqui nessa região aqui por baixo, tá? Vamos ver onde é que isso teria ido. E lembrando que essa minha média é uma média de 20, né? Vocês vão ver a importância dela já já. Subiu, olha como é que ele sobe forte depois do reteste, né? Então ali, ó, ele já chegou lá no 2 para 1, né? Se eu pegar essa confusão aqui do meu stop, ele já bateu lá no 2 para 1. Vamos ver aqui. Posição comprada, a minha entrada teria sido aqui, o meu stopzinho aqui embaixo, né? Stopzinho aqui embaixo, e o meu take lá no... Ó, já chegou fácil aí, quase no 3 para 1. Vamos ver até onde se iria, né? Deixa eu marcar aqui o 3 para 1, ver se ele vai pegar o 3 para 1. Ó, tá? Então, vamos ver aqui. Pegou o 3 para 1, né? Ele teria pego aqui o 3 para 1.
E agora, olha que interessante, vocês estão vendo essa médiazinha aqui de 20 ou de 21, como vocês queiram usar, né? Enquanto o preço não fechar abaixo dela, eu estou dentro dessa operação. Eu só saio depois que o preço fechar abaixo dela. E aí vocês já estão vendo que são várias possibilidades de alvo. Eu posso ter alvo no 2 para 1, eu posso ter alvo no 3 para 1, eu posso ter um alvo quando ele perder a média de 20, eu posso ter um alvo no tamanho da figura da reversão, né? Só rebater, você pega a altura da figura de reversão e rebate para o outro lado. Normalmente ele vai até essa altura da figura de reversão. Em outros vídeos a gente já falou sobre isso, né? É só acompanhar o nosso canal aí, que algumas vezes a gente já falou sobre isso. Agora, olha que interessante. Vamos ver aqui até onde esse cara foi. Estou dentro da operação ainda, tá? Eu só saio quando esse maluco, ó, perdeu a média. Então ali, não perdeu, né? Não perdeu. Vamos lá, ver até onde ele perde essa média. Ó, aqui sim ele perdeu a média, tá? Então aqui a gente teria saído. Tá? E com isso você pode entrar 2 ou 3 vezes, né? Quando der compra, você compra 2 ou 3 vezes. Aí você coloca um alvo no 2 para 1, coloca um alvo lá quando perder a média, né? E assim você vai fazendo o gerenciamento da sua operação. O que é importante? Quando ele chegar lá no alvo, no primeiro alvo, seja no 2 para 1, seja no 3 para 1, você tem que fazer isso aqui. Ó. Então, você já pegou o primeiro alvo, você já colocou esse dinheiro no bolso, né? E você está com mais uma operação aberta, a segunda operação, né? Que eu comentei com vocês que eu só saio quando ele perder a média de 20, quando ele perder, como ele perdeu aqui. E para isso, depois que ele atinge o primeiro alvo, isso é muito importante, a gente coloca o stop no 0 a 0, tá? E vai subindo o stop à medida que ele vai fazendo, ó, novos fundos. Então aqui o stop poderia ter subido para cá, tá? Ó, stop teria subido para cá, tá? E ali, quando ele fechou abaixo da vela, você teria saído. E em nenhum momento ele veio para buscar o seu stop, tá? Então esse é um gerenciamento muito bacana que a gente usa, tá certo? Bom, então eu falei agora do ouro, que é um metal. Vamos ver agora se isso funciona para os índices. Vamos ver aqui, ó. GER40, o índice alemão, tá? O GER40 ele funciona muito bem a partir de 4 da manhã, né, que é quando abre Londres, aí a bolsa alemã pega impulso e aí isso vai que vai, né? Então a gente começa a nossa análise lá em 4 horas. O que eu tenho aqui em 4 horas? Vamos entender aqui, ó. Aqui em 4 horas eu tenho uma região que o preço bateu e subiu muito forte, ficou um pico aqui, né? E agora, o que esse cara faz? Ele estava caindo, deixa eu pagar a média, deixa eu pagar aqui a média, e deixou um doji. Esse doji significa desaceleração, tá? Então aqui, ó, ele estava caindo muito forte, quando ele chegou nesse nível, que ele explodiu para o alto, aqui ele desacelerou em 4 horas. Então, aqui, em 4 horas, ele desacelerou. Essa desaceleração, para mim, é muito importante, é uma informação muito importante. Por quê? Porque ele pode rejeitar essa venda e vir com uma vela de força para compra muito forte, né? Já que aqui ele subiu muito forte, né? Então, nessa situação, quando ele chega numa região de suporte em 4 horas desacelerando, anote, o bizu, o conceito dessa estratégia está nisso. Região de suporte ou resistência, região de oferta e demanda, no tempo maior, que no caso é 4 horas, desacelerando. Então aqui, ó, ele desacelerou. Então procurem isso. O que vocês têm que procurar? O preço numa zona de oferta e demanda ou numa zona de resistência e suporte desacelerando em 4 horas. Fez isso, encontrou essa situação dessa desaceleração em H4 no suporte ou resistência, vai lá para 5 minutos, tá? Em 5 minutos, o que eu tenho aqui? Vamos lá, vamos diminuir o zoom para entender. Em 5 minutos, olha só.
Em 5 minutos, eu tenho essa linha de tendência de baixa. Eu tenho aqui essa linha de tendência de baixa. Não é isso? E vamos ver o que ele fez aí, o que ele aprontou. Ó, percebe aqui na linha de tendência de baixa que aqui agora eu tenho um novo topo, né? Então, ele rompeu a linha de tendência de baixa e aqui ele me deixou um novo topo. Aqui, esse cara me deixou um novo topo, ok? Que quando for rompido, ó, aqui eu já tenho um fundo mais alto, né? Então aqui eu tenho fundo, aqui eu tenho fundo mais alto, tá? Vamos botar a nossa média de 20. Ó, a nossa média de 20, ele está querendo romper a média de 20 ali, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Rompeu, né? Percebam que esse primeiro rompimento aqui eu não considero. Aqui eu não considero porque ele está na região de resistência ali ainda. E eu preciso ver ele se afastando dessa região. Então, como o suporte e resistência não é uma linha definida, uma linha fixa, e sim uma região, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é tudo suporte ou resistência. Nesse caso, é tudo resistência. Então, eu considero que esse primeiro rompimento aqui, ele ainda estaria na zona de resistência. Tá? E aqui sim eu consideraria um rompimento, porque ele está se afastando dessa resistência. Então aqui seria o breakout. Né? Eu posso entrar no breakout e eu posso entrar no reteste. Eu prefiro entrar no reteste. Quando é day trade, eu prefiro entrar no reteste, porque é a confirmação da operação. Tá? Então, às vezes, a gente entra num rompimento de day trade e ele volta tudo e te estopa. É muito normal isso acontecer. Então, eu prefiro entrar no reteste. Aqui ele rompeu, deixa subir. Quando ele voltar na média, ou voltar para o nível que ele rompeu, a gente entra. Tá? Então, vamos lá. Ó, voltou lá no nível que ele rompeu, voltou lá no nível que ele rompeu. Como é que ele volta no nível que ele rompeu? Ele acelera para baixo, chega aqui embaixo, ele desacelera. E agora, quando ele rejeitar a venda com uma vela de força verde para cima, a gente tenta uma compra. Então, aqui, quando ele rejeitar essa venda com uma vela verde aqui para o alto, né, a gente tenta uma compra, ok? Tá? Vamos lá. Ó, rejeitou. Rejeitou, então aqui é compra, ok? Aqui você vai colocar uma compra. Então vamos lá. Posição comprada. Você vai fazer a sua entrada aqui. O stopzinho aqui nessa região, tá? Stopzinho aqui nessa região, abaixo do fundo, obrigatoriamente, né? E o takezinho lá para cima. Pode ser no 1 para 1, no 2 para 1, como vocês quiserem. E aí vocês podem entrar mais de uma vez. Coloca o primeiro take no 1 para 1, o segundo take no 2 para 1 e assim vai. Tá? Então, o que a gente tem é isso aqui. Deixa eu botar essa confusão lá no... um pouquinho mais para cima, ver se ele vai. A gente pede para o iniciante, para quem está iniciando, começar a testar o alvo no 2 para 1, tá? Então, tentem sempre com alvo no 2 para 1, sendo que quando ele chegar no 1 para 1, você já sobe o stop para o 0 a 0. É isso que a gente pede, tá? Então, tá com 1,98, quase 2 ali, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Então, começando a subir,
Aqui nessa situação, pessoal, olha só, ele já chegou no 1 para 1, confere? O 1 para 1, o 1 para 1 era aqui, ó. O 1 para 1, o 1 para 1 é aqui, ó, na metade do caminho, confere? Então aqui é o nosso primeiro alvo. Aqui você já teria saído com lucro, tá? Então aqui embaixo você comprou 2 vezes, pelo menos, né? E saiu da primeira operação aqui, no 1 para 1, ok? E nessa situação você sobe o stop para o 0 a 0, para a sua segunda operação, que ainda está aberta, não te dá prejuízo. Aqui já tem um fundo, ó, o seu stop já estaria abaixo desse fundo. Vamos colocar aqui o teu stopzinho, que estaria lá embaixo, e agora está aqui, ó, abaixo dessa região de fundo no 0 a 0. Tá? Então você já subiu o stop. Ou seja, se agora isso voltar, se isso não chegar lá no 2 para 1 e voltar, você já não tem mais prejuízo. Né? Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Lembrando que a média de 20 também, ó, enquanto esse maluco estiver acima da média de 20, segura essa peteca. Né? Vamos lá. Ó, e ali então, com esse fechamento aqui, você teria saído, ele quase chegou lá no 2 para 1, né? Mas com esse fechamento aqui, você teria saído da operação, tá certo? Com essa vela que fecha abaixo da linha da média de 20. Tá? Você teria saído da operação, teria saído da segunda operação com lucro. Se você quisesse ter saído lá, ó, vendo que ele estava perdendo força já, poderia ter saído também, né? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, essas regiões onde o preço deixa pico em H4 e deixa uma vela de desaceleração, como ele deixou aqui, ó, vamos entender o que ele fez aqui. Ó, ele deixou essa vela de desaceleração aqui, ó, ele chegou num pico e deixou esse doji desacelerando. Né? Então, essa região de desaceleração é muito importante. A gente, com essa vela fechada de H4, com essa vela de desaceleração fechada em H4, a gente já troca para M5 e aguarda o rompimento de topo, tá bom? Ou de fundo, se for o caso de uma venda. Né? E aí é só fazer o gerenciamento, ok? No 1 para 1, normalmente ele vai. Aí chegou no 1 para 1, coloca o stop no 0 a 0 e aguarda atingir a segunda operação, que seria o segundo take, tá bom? Pessoal, então era isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje. Essa estratégia funciona muito bem para qualquer ativo, inclusive Forex, tá? Inclusive Forex. Por exemplo, vamos ver aqui para finalizar, né? Vamos ver aqui o GBP-JPY, que ele está chegando numa região de pico dessa. Então, deixa eu botar aqui para vocês o GBP-JPY. GBP-JPY. Tudo que está amarelinho que vocês estão vendo aqui nessa coluna da direita, onde tem os ativos, é day trade, tá? Então, vamos lá. Ó, em 4 horas, eu tenho uma região de pico ali, ó. Eu tenho esse fundo aqui que o cara está desacelerando aqui, ó. Tá? Então, GBP-JPY em 4 horas, ele está desacelerando aqui, ó. Tá? Eu tenho essa região aqui onde o preço subiu muito forte, percebe ali na esquerda, né, onde o preço subiu muito forte, e agora ele deixou uma vela de corpo pequeno com sombra compradora, ele está desacelerando. Pode ser que dê compra lá em 5 minutos, né? Tá bom? E aí, ó, a gente bota aqui para 5 minutos e tenta entender o que esse maluco está fazendo, tá? Ó. Então, esse sujeito, o GBP-JPY, tá? Rompendo o topo, pode ser que dê compra, né? Rompendo o topo, qual é o topo? O topo é aqui, ó. O topo é aqui. Então, esse cara rompendo o topo, pode ser que dê compra, ok? Tá?
E essa compra seria no reteste, tá certo? Essa compra seria no reteste. Então, é só esperar o preço chegar nessa região em 4 horas, deixa uma vela de desaceleração, você troca para 5 minutos, coloca a média de 20 e está tudo certo. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Um excelente final de semana, um excelente domingo a todos, uma excelente semana de negociação para todo mundo também. Qualquer dúvida, deixa aí no YouTube, chama a gente no Telegram, que a gente explica com a maior boa vontade possível. E se puder, e se lembrarem, deixa uma curtida aí para a gente no nosso canal, tá? Muito obrigado, pessoal, mais um excelente dia para vocês. Ficando por aqui, fiquem com Deus.